Olá, está começando mais um episódio de O Futuro Vem do Futuro. Eu sou Lara Silger, Head de Produtos Editoriais e editora aqui da MIT Sloan Review Brasil. E de que futuro falamos tanto aqui? Hoje, especificamente, falamos do futuro do agronegócio e mais especificamente do futuro da pecuária. O agronegócio é a locomotiva brasileira, respondendo por R$ 1 a cada R$ 4 do PIB gerado. E mesmo quando o PIB do agro recua, como vem acontecendo em 2024, na comparação com 2023, quando houve safra de grãos recorde, sua contribuição para o PIB total continua a ser muito importante. No crescimento do PIB brasileiro esperado para este ano, setores como algodão, trigo e café ajudaram bastante. É isso mesmo, Lara, e eu tenho que dizer que eu sempre fico feliz quando a produção de café cresce. Eu sou uma viciada em café com muito orgulho, assim. Mas é a variação também de um ano para o outro, o fato de ter diminuído um pouco, aumentado um pouco, faz parte porque os preços oscilam, então isso é normal. Eu sou a Adriana, faz parte do jogo. Eu sou a Adriana Salles Gomes, e além de ser viciada em café, eu não consigo aceitar muito essa separação que muita gente faz, né, do agro em relação a outros setores, como indústria de transformação, como serviços, como comércio, que, na cabeça dos executivos, né? Existe uma separação, até na mídia que trata de negócios e de gestão, às vezes se separa, e, na verdade, para o Brasil, isso é esquizofrênico separar. A nossa economia é muito feita do agro. É uma das fortalezas brasileiras, e do ponto de vista da MIT Azemar, é muito interessante porque a agricultura brasileira é uma referência mundial em transformação digital, né? E a pecuária brasileira, que vai ser o nosso tema aqui hoje, é líder mundial, né? O Brasil é o líder mundial em proteína animal e está fazendo a sua transformação digital também. Está fazendo a lição de casa e tem muita lição para dar, muito insight para dar. O desafio é que todo mundo ainda vê a pecuária brasileira muito como commodity, não como valor agregado. Você estava lá, você ouviu também, a gente estava discutindo isso no Conselho Editorial esses dias, e o pessoal falando, não, 90% do agro lá da Holanda, agora se fala Países Baixos, não mais Holanda, né? É industrializado, e aqui não chega a 20% e tal. E o conceito, né, de valor agregado do agro é mais complicado do que isso, e a gente vai discutir um pouco disso aqui. A gente acabou de soltar um paper para entender melhor, feito em parceria com a Agrovem, uma rede de empresários que é bem a cara da nova economia. O paper é intitulado Gestão, Tecnologia e ESG, ambiental, social e governança corporativa, levam a pecuária ao futuro. E para falar desse paper, que aliás está disponível para download no portal MITsloanreview.com.br, chamamos aqui ninguém mais, ninguém menos que o fundador e presidente do board da Agrovem, Silvio Passos. O Silvio, ele é um especialista em transformação digital, se apaixonou pelo mundo do agro e vê a imensa oportunidade que existe nesse setor. Bem-vindo, Silvio Passos. Muito feliz de ter aqui você com a gente. Oi, bom dia, Lara, bom dia, Adriana. Excelente estar aqui com vocês, principalmente para falar aí de digitalização, de transformação tecnológica no setor mais pujante, né, desse nosso país. É legal que o fundo do Silvio está o agro em si, que eu adoraria ter aqui no meu fundo está meio urbano, o da Lara também está meio urbano, mas eu tive aí nesse fundo faz pouco tempo, né, Silvio? É uma coisa que eu curto, me traz a infância, assim, é muito legal. Essa mistura que é importante. E essa mistura agro-cidade, né? Aliás, as fronteiras estão todas caindo mesmo, a gente tem que parar de botar fronteira nas histórias aí. Silvio, vamos começar. Eu vou pedir para você contar um pouco da sua jornada, inclusive sua jornada de transformação digital, e como é que você criou a Agrovem. E vou te pedir para explicar o que é essa rede Agrovem e por que ela tem a cara da nova economia. Não, super bacana. Obrigado pela oportunidade de divulgar o nosso projeto aqui, que hoje é um projeto de vida, na verdade.
Então, como você comentou, Adriana, eu vim do setor de tecnologia, tá? Não tinha nada a ver com agro, para ser bem direto, né? Durante grande parte da minha atividade profissional, fui C-level aí, CEO, vice-presidente de empresas que são referência, algumas referências mundial, inclusive, nos processos de digitalização, de transformação digital. Então, isso, né, foi meu feijão com arroz, né, profissional durante muitas décadas. Tive a oportunidade, por uma dessas empresas, de vir morar em Uberlândia, Triângulo Mineiro, né, um cluster né, super importante aqui do agronegócio, e fiquei encantado com o setor. Meus amigos aqui da região, muitos deles ou tinham como atividade primária ou eventualmente como investimento o setor do agronegócio, passei a conhecer, né, e fiquei simplesmente encantado. E além de profissional, já venho investindo em tecnologia, em startups e tudo já há muito tempo. E assim, algumas coisas que eu notei, né, já falando um pouco agora, entrando um pouco no início aqui do Agrovem, notei que os setores mais urbanos, né, tinham um ecossistema de incentivo a essas inovações bastante maduro já no Brasil, já de décadas aí, e, né, muita gente, né, em volta e atores, né, dos vários formatos aqui ajudando efetivamente essas inovações a acontecerem, coisa que no agro eu não consegui enxergar isso de maneira muito desenvolvida. Tinha, eventualmente, uma, né, iniciativa aqui, outra ali, mas, né, não né, do tamanho que o agro efetivamente necessitava, porque, né, na visão nossa aqui, o agro está passando por uma segunda grande onda de transformação tecnológica, né? Primeira onda, logicamente, sempre baseada aí nos tratores, em sementes cada vez, né, mais diferenciadas, em processos produtivos mais típicos da agricultura tropical, ou seja, uma série de evoluções tecnológicas que fizeram o Brasil, né, um dos líderes, se não o líder global no setor, mas que de uns anos para cá, né, uma segunda grande onda aí mais baseada, né, na questão de digitalização, né, com tecnologias emergentes como inteligência artificial, IoT, blockchain, robotização, robótica, ou seja, tudo isso logicamente chegou no agro também já há algum tempo e está gerando uma segunda grande onda né, tecnológica no agro que o Brasil não pode perder, tem que abraçar com muita força. E aí veio disso, né, dessa necessidade do agro brasileiro abraçar com toda a força essa segunda grande onda de transformação, que eu chamo de biodigital, tá? Acho que nunca tinha ouvido muito isso, eu não sei se foi eu que cunhei ou eu ouvi isso em algum lugar, mas eu gosto muito de usar essa expressão biodigital, porque não é só digital no agro, né? A questão do desenvolvimento de biotecnologia no agro é muito relevante. Então, eu vi que precisava abraçar, o agro precisava abraçar, não tinha um ecossistema maduro o suficiente, eu me apaixonei pelo setor e pensei, eu preciso criar alguma coisa aqui, né, baseada até nas minhas experiências passadas, né, eu já invisto em startups há muito tempo, faço parte de muitos clubes de investimento, e inspirado um pouco, né, nisso tudo, pensei em montar, né, uma rede né, de pessoas, e aí, né, veio algumas das sacadas aqui do Agrovem, porque eu queria gente do agro investindo no agro, né, porque isso, na prática, traria dois grandes benefícios. O primeiro, né, o benefício de ter gente que iria incentivar essa inovação emergente que está acontecendo no setor, por um lado, e teria também um segundo output muito relevante na minha visão, que é familiarizar as pessoas da cadeia do agro com esse processo de transformação digital, né? Que para mim foi um dos grandes ofensores, né, desse processo não ter avançado mais no agro relativamente a setores mais urbanos, né? Você pega um setor financeiro, um executivo de banco, é pura tecnologia. Esse cara nasceu com isso, está qualificado com isso, está preparado. Um produtor ou um pequeno empresário da agroindústria ou de revenda não é tão versado, né, e tão familiarizado com esse processo de transformação digital, né, já de décadas. Então, montar um grupo de gente do setor, né, teria esses dois sentidos, né? Incentivar a inovação e divulgar e trazer mais para perto desse processo os empresários, produtores e gente que realmente atua no setor. Então, foi um pouco assim que surgiu o Agrovem.
E Silvio, já que, emendando com as nossas perguntas, eu queria saber por que a agricultura brasileira está mais adiantada que a pecuária nesse avanço, e como que isso está mudando a ponto de significar, como você bem disse, né, uma oportunidade de investimento e crescimento para os membros da Agrovem e de outros clubes de investimento, inclusive talvez dos quais você também pertença. Na verdade, o agro como um todo tem um certo delay, por vários fatores, né, em relação aos setores mais urbanos. Começa por questões de infraestrutura, né, conectividade, né, ou seja, qual é a matéria-prima da digitalização? Né? O nome já diz, é dados, né? Então, enquanto numa fábrica eu consigo ter cobertura, né, de conectividade para ir lá extrair o dado do sensor, do parafuso da linha de produção, o agro é uma fábrica a céu aberto com pouca conectividade ou baixa conectividade, então eu não consigo, de uma maneira eficiente e eficaz, né, até do ponto de vista de custo, ir lá buscar esses dados dessa fábrica a céu aberto. Então, começa por aí de infraestrutura. Mas tem questões, né, históricas, tem questões, inclusive, de diretrizes públicas, né? Houve sempre um incentivo para o agro se manter como pessoa física. Então, você pega produtores, muitas vezes, de bilhões de faturamento, vamos dizer assim, e ainda está no CPF. Porque, né, até de maneira, do ponto de vista de arcabouço tributário, né, isso acabava fazendo sentido. Então, né, o agro SA, vamos dizer assim, é uma coisa relativamente recente, né, de grandes corporações, relativamente recente, comparado, logicamente, com os outros setores. Então, tudo isso, né, atrasou um pouco, vamos dizer assim, esse processo de transformação digital no agro como um todo, tá? E eu olho para a pecuária é quase que o último bastião, é onde essas características né, de negócios familiares, né, de negócios muito rurais, né, né, praticamente ele é o extremo dessa ponta. Além disso, tem uma questão muito relevante, que no agro, na agricultura também é assim, mas no agro, de novo, é mais extremo ainda. 90% dos produtores de pecuária bovina, estou falando de pecuária bovina, são microprodutores, né? Então, é natural que o processo de acesso à tecnologia para microprodutores é mais difícil, né? Daí, não quero avançar temas, talvez a gente venha falar isso durante a conversa, mas daí na agricultura, por exemplo, as cooperativas foram muito mais relevantes, né, para o pequeno, né, produtor agrícola, e conseguiu trazer tecnologia, escala, acesso a grandes mercados, etc., do que aconteceu na pecuária. Embora existam cooperativas para pecuária, não é que não existam, mas foi um processo muito mais, que funcionou muito melhor, que foi levado, né, a patamares muito maiores na agricultura que na pecuária. Então, esse 90% de microempresários tem uma dificuldade realmente de acessar a tecnologia. Então, isso ajuda a pecuária a ficar um pouco para trás. Mas o que então está causando esse movimento de investimento e crescimento a ponto de haver os clubes de investimento no agro? São vários setores, aí, do agro e da pecuária em si, né? Do agro, de maneira geral... Perdão, da pecuária, eu queria falar da pecuária, perdão, falei um pouco na pecuária. Estão ligadas, tá, Lara? O seu ponto é super importante, porque é o mesmo movimento, né? O que acontece é que a pecuária, né, talvez esteja 1 ou 2 passos atrás, na verdade, do que a agricultura, tá? Mas é o mesmo movimento, né? Ou seja, o avanço da conectividade vem ajudando, né, esse processo, a aumentar esse processo de transformação, né, de transformação biodigital. Tem uma questão de... a comunicação é super relevante, né? Como é interessante. Aí a gente tem que dar né, o mérito aí a meios de comunicação que ajudaram um pouco isso também, tá? O agro é pop, e o agro é tech, né? Vocês com certeza já ouviram esse mote dessa campanha. E isso, aos poucos, e além da pujança econômica, né, o agro, com a sua importância econômica, vem atraindo cada vez mais a atenção e passando a ser um setor mais cool, né? Mais a ponto de, há um tempo atrás, um filho, sei lá, de um grande produtor que talvez fosse estudar nos Estados Unidos, numa grande universidade, voltava e ia trabalhar num banco de investimentos, ou numa consultoria de estratégia, ou no MIT Sloan Review, hoje em dia, olha, que assumir o negócio do pai é interessante, é um negócio interessante, é um negócio de reputação, é um negócio que dá visibilidade, né?
associado, logicamente, às tecnologias que permitem uma gestão cada vez mais remota, né? Então, muita gente hoje, né, gere suas propriedades, sua produção, ou sua pequena indústria, né, de São Paulo, ou do Rio, ou de qualquer outra grande capital, né, pelo menos na maior parte do tempo. Então, tudo isso vem ajudando também essas novas gerações, né, a atuarem mais no agro. E essa nova geração, naturalmente, mais tecnificada, né, uma geração com mais familiaridade, vamos dizer assim, com esses processos de transformação, né, que vem acontecendo nos meios urbanos há décadas aí. Então, esses são apenas 2 dos fatores, existem, né, ainda outros fatores aí com isso. E aí, indo para o segundo ponto da sua pergunta, a questão da oportunidade, é sempre assim, eu pelo menos sempre enxerguei, onde tem mais espaço de crescimento é onde tem mais oportunidade, né, de ganhos, né, de avanços, né? Então, existe um espaço muito grande aí. De novo, o ecossistema não estava estruturado, então, à medida que a gente, como o Agrovem, por exemplo, e outros players que vêm fazendo isso, né, vem estruturando, a gente né, tem mais obstáculos, às vezes, mas, de alguma maneira a gente acaba, né, tendo uma grama mais verde, muitas vezes, acesso a boas oportunidades. Então, tudo isso acaba ajudando a mobilizar pessoas a investir, e sem falar no tamanho do agro, né? Uma coisa tão grande não pode ficar de fora, né, de portfólio de ativos de quem quer que seja num país como o Brasil. Mas aí, assim, quando a gente fala de oportunidade, a gente também tem o outro lado da moeda, e que também é a ameaça, né? E a gente não pode deixar de falar aqui sobre o protecionismo, né, de outros países, como a gente viu recentemente no caso do Carrefour francês, que anunciou que pararia de comprar a nossa carne, né? Parou por um período. Como que essas ações protecionistas podem dificultar ou até mesmo acelerar essa transformação na nossa pecuária aqui? Eu vejo várias dimensões desse problema aí, né? Né, uma das dimensões é essa, né, de mercados mais maduros, né, pressionarem, né, o Brasil para avançar em práticas ESG, tá? Então, essa é uma das dimensões. E ela tem vários matizes aí. Né? Uma delas, é lógico, a utilização, né, disso como argumentação comercial pura e simples, sem, né, base factual, né? Ou seja, simplesmente para ganhar vantagens em acordos bilaterais, como, né, o acordo do Mercosul que está para sair aí, e alguns países europeus, né, são contra ele, porque vai prejudicar, eles não têm uma agricultura, uma pecuária tão eficiente quanto a nossa, tão produtiva e com tantos recursos. Então, logicamente, é um protecionismo, uma maneira de protecionismo. Então, tem essa dimensão. Tem a dimensão da comunicação, né? E que né, potencializa esse uso, né, das práticas ESG como protecionismo em outros países, que é a nossa capacidade de comunicar bem, né? O Brasil tem uma das regulações aí ambientais mais sofisticadas do mundo, e mesmo implementadas, né, com várias regulações aí, e até sistemas fiscalizatórios, né, super importantes comparativamente a até países muito mais maduros que o Brasil. Então, tem essa questão da comunicação, né? É preciso se comunicar. Isso vai bater lá na frente, talvez, quando a gente falar de educação, de capacitação do setor e tudo mais. Mas, como um todo, o setor não foi hábil ao longo de décadas em comunicar o quão avançado era em sua regulação, tá? Esse é um aspecto. E o terceiro aspecto que eu acho nesse tema aí, que eu sempre comento aqui, é que a gente tem sim que avançar, não há dúvida. Não porque um país da União Europeia que, como um todo, por exemplo, na pecuária, não consome nem 3% das nossas exportações, né? Então, a gente, né, logicamente, não pode ficar à mercê de alguém que consome 3% da nossa exportação, né? Quanto outros que consomem muito mais. Tem sim uma agenda de ESG, logicamente todo mundo tem, mas bem menos forçada, vamos dizer assim. Mas eu acho que essa questão, a gente precisa sim, logicamente, avançar, não só na pecuária, mas em todos os setores. Logicamente, na pecuária, no agronegócio, tem muito espaço para avançar, sim, e a gente tem que colocar isso na agenda prioritária nossa. Mas eu acho que a gente tem que fazer isso pelo nosso próprio mercado interno. 70% da produção pecuária vai para o Brasil. Eu tenho que tratar os brasileiros, né,
tão bem quanto eu quero tratar também os europeus, os chineses, os americanos. Então, eu acho que a gente, né, como setor, devia sim, né, colocar práticas de sustentabilidade, porque isso, no fundo, né, a gente tem que olhar tudo a longo prazo. A sustentabilidade não é só uma questão de, eu vou ajudar o ambiente, eu vou ajudar a minha própria produção, ou os próprios sucessores do meu negócio daqui a 10, 20, 30 anos, que vão, né, muitos deles, né, conviver com efeitos, né, de mudanças climáticas. Então, eu tenho que pensar nisso, nos meus sucessores, no meu mercado interno, que é 70% da produção pecuária, e não necessariamente ficar olhando para uma ou outra. Lógico, eu preciso, isso não faz parte do jogo, e a gente tem que atender, mas eu acho que a prioridade deveria ser, né, evoluir cada vez mais em aspectos ambientais, sociais, de governança, mas focado no nosso mercado interno, porque o nosso público merece isso, né? E os nossos sucessores também. Então, essa é a terceira dimensão que eu sempre olho desse mesmo problema. A gente citou o café agora no começo. O café, por exemplo, o melhor do café vai para fora. É legal porque a gente faz a comparação, deveria ficar aqui também um pouquinho. Eu, como uma bebedora de café, gostaria. Foi importante você falar de 70% que vai para a produção nacional, porque daí a gente pode entrar com o estudo da Deloitte, que acabou de sair, que é um estudo que projeta como é que vai ser a necessidade de alimentos no mundo até 2070, né? E o cálculo deles é que o mundo vai precisar de, né, com o aumento populacional, por um tempo vai aumentar a população, depois vai parar, mas enfim, com todo esse aumento e mais gente vivendo mais tempo, né? Tem que ter 40% mais de calorias produzidas no mundo, que é bastante, é muito, né? Essa necessidade é muito grande. E o que é interessante nesse estudo é que dos 40 pontos percentuais que tem que crescer, 18, né, o primeiro lugar de fornecedor desses pontos percentuais aí, 18 pontos percentuais de calorias a mais, vem do Brasil. Em segundo lugar, vem a Indonésia com 14, depois Índia e China com 9, mais ou menos, e o resto é fichinha. Estados Unidos é fichinha, Europa é fichinha e tal. Então, vai ter uma dependência do... Eu vou fazer uma comparação que talvez seja meio louco, né? Mas do mesmo jeito que a gente depende de tecnologia, né? Muito da inteligência artificial desenvolvida nos Estados Unidos ou na China, eles vão depender muito da comida desenvolvida aqui. Isso não há dúvida. Então, é o mercado interno e é o mercado externo. E isso pode acrescentar um movimento de PIB anual imenso aqui, só para o Brasil, calculado em 12,6 bilhões de dólares, não reais, a mais todo ano para o Brasil. Então, é uma baita de uma oportunidade. Isso é agricultura e é pecuária, mas pecuária é bem importante nesse aspecto, né? Como é que o Brasil pode aproveitar isso e agregando o máximo valor possível? Aí eu trago o que eu falei no início, essa coisa que o pessoal compara com os holandeses, que eles agregam muito valor, industrializam e tal, e a gente ainda tem aquela sensação de ser commodity. E como a carne artificial, né, esse horizonte, né, essa possibilidade, esse cenário da carne artificial sendo mais importante no mercado, vai concorrer, ou vai ameaçar, ou vai beneficiar a nossa carne natural. Eu queria te ouvir sobre isso. Nossa, aí tem, quanta coisa boa aí para falar aí. Quantas horas é o videocast aqui? Vamos embora, quanto for necessário. Não, muito bacana. Realmente a demanda, e aí começa pelo aspecto da demanda, né? A gente sempre, muita gente atrela, a grande maioria das pessoas, quando fala de aumento da demanda mundial por alimentos, esse tipo de coisa, fala, né, de países africanos que vivem abaixo da linha da pobreza, que vão começar a se alimentar mais, etc. Mas eu acho que a grande oportunidade, né, para o setor do agronegócio não é essa, porque essas pessoas ainda estão logicamente, né, essa demanda precisa ser atendida, mas elas estão ainda passando para se alimentar mais, com o mínimo de calorias necessárias, né, para a sobrevivência, tá? E é sim um grande potencial, mas o grande potencial, na minha visão, é a sofisticação, né, da alimentação em países que já venceram essa barreira, né, da fome ou da falta da alimentação,
e que vão, né, sofisticar o seu cardápio, né, vão se alimentar de proteínas mais saudáveis, né, uma China, por exemplo, que logicamente, né, não tem hoje problemas de alimentação, resolveu, né, pelo menos pelo que a gente saiba, resolveu grande parte ou na totalidade esse problema, mas ela tende a comer cada vez melhor, a se alimentar cada vez melhor, com proteínas de qualidade. E aí tem um valor agregado absurdo, aí é que você muda de commodity para produtos, né, mais sofisticados. Tá? Então, acho que a grande oportunidade de aumento, né, para um país como o Brasil é efetivamente na melhoria da qualidade da proteína ou da alimentação, porque caloria pode ser gordura, pode ser açúcar, pode ser carboidrato, ou pode ser proteína, né? Então, acho que esse aspecto da demanda a gente não pode tirar de mente e a gente está super bem preparado para isso. O segundo aspecto é a questão da capacidade de produzir, né? Inclusive, é engraçado, né, que, né, como se usa tudo na questão protecionista, de negociações comerciais, se usa de tudo, né? Usam muito exatamente o grande, né, produtor que o Brasil se transformou, tanto de pecuária quanto de agricultura, né, para ir contra, né? Então, quando falam, sei lá, fala de biocombustíveis, por exemplo, alega que o Brasil não pode ser um grande produtor de biocombustível, porque vai atrapalhar a produção agrícola e aí vai faltar alimento no mundo, por isso que querem barrar, o Brasil não pode ser, não vou importar biocombustível do Brasil, porque o Brasil, né, vai parar de produzir alimento, vai faltar alimento. Então, é impressionante isso tudo. Mas o Brasil tem um potencial, assim, incomensurável, na verdade, em relação a outros países, do ponto de vista de atender essa demanda, tá? Falando especificamente da pecuária, só para vocês terem uma noção, você com certeza, né, já tem essa informação, né? No seu paper, Adriana, a gente fala sobre isso, né? A gente tem Nosso paper, nosso paper, né? A gente fala aí que, assim, são 170 milhões, mais ou menos, dependendo se é IBGE, se é Embrapa, né? Tem números, né, para todo gosto, mas gira em torno aí de entre 160 a 180, quase, milhões de hectares, né, de produção, né, de pastagens no Brasil, tá? Dos quais, né, também varia os números, mas todos eles acima de 60%, né, dizem que são de pastagens degradadas, em níveis intermediários ou severos, né? Ou seja, o severo é aquele que basicamente não dá mais para criar gado, o intermediário ainda dá para criar gado, mas é um solo compactado, né, onde, né, a umidade realmente não penetra, onde, né, a pastagem não é tão nutritiva e assim por diante. Então, você imagina que de 170 milhões, 60% pode começar a produzir ou melhorar a produtividade, né? Muito espaço, né, de crescimento, né? Então, né, tem uma frente toda aí de recomposição, né, de recuperação de pastagens, que tem programas de governo, tem iniciativas privadas aqui, aí posso citar assim, né, tranquilamente, de Banco do Brasil, né, puxando com startups como a iRancho, como a MyCarbon, que inclusive, né, aparece no nosso paper aí, que tem liderado iniciativas aí para essa parte de recuperação de pastagens, tá? Então, potencial de produção não falta. Logicamente, aqui não é só recuperar as pastagens, tem todas as outras frentes, né, que talvez a gente explore com mais profundidade, de genética, de nutrição, né, de tecnologia, né, que podem aumentar a produtividade aí, seja reduzindo ciclos, né? Um ciclo hoje típico aí de 36, um pouco mais de meses, né? Para um animal um abate, né? Para metade disso. Muita gente acha que dá para reduzir para metade disso, com todas essas dimensões aí, né, atuando ao mesmo tempo. Tá? Então, não falta de maneira nenhuma, sem mudar, inclusive, o modo de produção brasileiro, que é mais extensivo, que é o americano, por exemplo, que é super intensivo, com suas vantagens, muitas vezes econômicas, mas com várias desvantagens aí do ponto de vista até de saúde e de qualidade da proteína. Então, a gente, sem mudar o nosso modelo né, de produção, a gente tem um espaço gigantesco para atender esse aumento aí de 40% ou mais, né, de proteína animal no mundo nas próximas décadas. Tá? Então, esse é o segundo aspecto, tá? Confesso, né, assim, ter menos respostas prontas,
porque é um problema brasileiro como um todo, vamos dizer assim, que é a questão de subir na cadeia de valor, né, de efetivamente, em vez de só exportar commodity ou né, o produto in natura, né, subir aí, ter produtos mais industrializados, onde a gente poderia, inclusive, melhorar a nossa indústria, né, ou seja, né, iria além do campo, né, a gente traria investimentos e potência e pujança para outras partes da cadeia. Isso é um problema brasileiro, né? No minério é a mesma coisa, né? Então, né, os minerais é a mesma coisa, na mineração. Então, tem muitos outros fatores aqui que dificultam a gente. Agora, eu fico um pouco também, então, gente, com o Alisson Paulinelli, né? Você conhece, talvez o nome de maior reputação do agro brasileiro, já foi indicado a Prêmio Nobel da Paz 2 vezes, faleceu, infelizmente, há poucos meses, era conselheiro do Agrovem, a gente tinha uma honra danada de ter ele como conselheiro do Agrovem aqui, né? E mantemos ele até a foto dele lá como homenagem póstuma. Mas ele costumava dizer uma coisa que eu achava interessante, no mínimo, e parava para pensar, né? Que essa obsessão, às vezes, né, por não, precisamos produzir, né, industrializar, subir na cadeia, ele dizia, a gente tem que né, exportar aquilo que o mundo quer. Tem que exportar aquilo que o mundo quer. E muitas vezes o mundo está lá, cheio de capacidade instalada industrial para consumir nossa matéria, nosso produto in natura, nossa commodity e tudo mais. Então, assim, o Brasil chegou até aqui como liderança exportando commodity. Né? Então, talvez esse seja o grande diferencial do Brasil mesmo. Tá? Então, tem que pensar, embora pareça um pensamento assim, né, né, na contramão, assim, eu preciso sofisticar mais, mas tem muita tecnologia e sofisticação que eu posso atuar na produção da commodity e continuar sendo líder mundial, porque tem capacidade instalada ociosa até em um monte de lugar aí para absorver isso. Então, a demanda não é para o produto industrializado necessariamente, a demanda é pela commodity in natura mesmo. Então, é balancear, tá? Eu não tenho resposta para isso, não acho que não consigo dizer que é o A ou B, tá? Mas não dá para deixar de ouvir o Alisson Paulinelli, que participou aí de todo o processo de transformação do agro brasileiro de décadas e trouxe o Brasil até aqui. Então, ponto para reflexão, viu? E o jeito é um outro jeito de agregar valor, né? Também tem agregação de valor, só que qualidade do produto, da commodity. Qualidade da commodity. Você nota que, por exemplo, pensa no café, por exemplo, que você fala tão bem, né? E aí tem questões não só de industrialização, de tecnologia, mas tem questões até de posicionamento e marketing também, que é outro viés. Mas o Brasil, agora, aos poucos, vem ocupando espaço aí como produtor de qualidade, mas o café de qualidade era da Colômbia, era da Etiópia, sei lá. E muitas vezes não necessariamente era mesmo de mais qualidade que o brasileiro. Mas a gente passou gradativamente, está passando a usar mais tecnologia para separar grãos, por exemplo, porque o café de qualidade vem na separação dos grãos, né? Então, dentro de uma mesma colheita, eu consigo extrair os cafés de maior qualidade, e aí, aos poucos, vou evoluindo isso e vou me posicionando, logicamente, do ponto de vista de marketing e tudo mais, no mundo, para ser considerado um exportador, né, que pode cobrar um preço prêmio pelo seu produto. Aí a tecnologia não é industrializar mais o café, na produção da commodity, separar, né, melhor, tecnologia para conseguir separar melhor os frutos. Então, tem muita tecnologia e evolução que a gente pode fazer sem necessariamente precisar verticalizar na cadeia. Porque o mundo hoje compra a nossa proteína e se a gente tiver mais, eles vão comprar mais. Então, ponto de reflexão, vale a pena o esforço para a industrialização, sendo que eu tenho capacidade até ociosa lá fora, vou competir e aí o preço vai cair mais ainda, ou deixa eu fazer cada vez melhor o meu produto in natura aqui, a minha commodity, e ser cada vez mais o celeiro do mundo. Então, não tenho resposta não, tá? Mas talvez os dois, tá? Talvez fazer os dois. Não, e o raciocínio é muito interessante porque a gente fala em customer centricity, né? Em fazer o que o cliente quer. Se o cliente quer o produto in natura, a gente só precisa conseguir cobrar mais. Tá? A questão é cobrar mais. A qualidade, é isso, né? Posiciona a marca. Aí um produto in natura com marca deixa de ser commodity, talvez, no conceito clássico de commodity. Faltou você me responder uma coisa sobre carne artificial versus carne natural.
Assim, não há dúvida que vai ser incorporada outros tipos de proteína ao cardápio, né, da espécie humana, vamos dizer assim. Isso não há dúvida, assim como vem sendo incorporado, né, alimentos de várias naturezas. Todo dia eu descubro aqui alguém dizendo, isso aqui é novo, come chia, come isso, come aquilo. A gente vai descobrindo novos alimentos com novas propriedades, etc. Então, a carne, ou carne, tem dois tipos de carne não, vou chamar, não natural, não é bem a palavra, mas assim, você tem a carne que é proveniente de outras fontes que não a proteína animal, vamos dizer assim, né? E tem as carnes que são biológicas, animais e tudo mais, mas são criadas em laboratório, ou seja, né, são células onde você trabalha e ela vira lá um steak, lá, um bife para ser consumido. Tá? Eu acho que assim, vai evoluir, vai ser mais uma opção no cardápio. Eu acho que vai demorar muito mais do que talvez se pensasse no começo, porque tem uma questão geracional, né? Difícil, né? Quem foi criança e se alimentou com carne, né, de origem animal, natural, vamos dizer assim, e né, fazer essa mudança. Existe, mas é nicho. Acontece, mas é nicho. Então, a gente tem uma coisa de geração. Então, são 10, 20 anos, aí, pelo menos, aí, de adaptação ao novo consumo. Mas acho que vai ser mais uma opção, né, e não necessariamente a opção. Tá? Eu acredito demais que a proteína animal, né, de origem animal mesmo, vai continuar sendo o pilar da proteína, né, das próximas gerações. Não tem coisa mais natural que isso, né? A gente, por um lado, e é engraçado, né, às vezes as mesmas pessoas que defendem não precisa de carne artificial, porque a gente, né, cria animais e abate animais e tudo mais. É aquela mesma pessoa que fala, não, a gente tem que voltar para a natureza, às vezes são as mesmas pessoas, né? A gente tem que ter uma vida. A vida natural é essa, né? Assim, a gente, né, como espécie humana, nasceu caçando, né? Né, abatendo animais para sobreviver. Tudo bem, agora somos, né, bilhões de pessoas e a gente tem que pensar nisso também, mas tem que tomar um pouco de cuidado com os extremismos. Então, na minha visão, a proteína animal vinda de animais vai continuar sendo o pilar e a gente vai agregar outras formas de proteína aqui, não originárias necessariamente, né, de animal, né, no nosso cardápio, basicamente. Antes de passar a palavra para a Lara, deixa eu só fazer um adendo aqui, que é natural e boi solto no pasto, porque o boi confinado lá dos Estados Unidos é mais complicado, é um pouco menos natural, talvez. Tem um processo mais artificial de produção, né? Também, é verdade. Isso, é uma vantagem nossa, eu diria. Larinha. Totalmente. Boa. Eu queria voltar aqui ao nosso paper, Gestão, Tecnologia e ESG levam a pecuária do futuro, e que esse paper, né, disseca essas três frentes da transformação da pecuária. E aqui a gente vai começar agora por tecnologia, né, que é um dos temas que mais interessa aqui a nossa audiência. E o que vem à mente quando a gente pensa em tecnologia na pecuária? Para mim, né, a primeira coisa é rastreabilidade. Conseguir contabilizar o boi no pasto, que é um desafio já significativo, e como diz a Adri, é um ativo que anda, né, não por cima, nada trivial. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso para a gente, desse desafio, né, da rastreabilidade, como que vocês vêm trabalhando isso, como que a gente trabalha a tecnologia aqui na pecuária, quais são os desafios aqui? Não, essa é uma frente, assim, absoluta. Da rastreabilidade, né? Quer dizer, a rastreabilidade é uma frente absoluta, assim, inexorável, né, para os próximos anos, tá? Com alguns desafios, logicamente, tem bons desafios para serem ultrapassados, mas sim. Primeiro porque, embora o boi, né, ande, eu quase que ia falar que o boi voa, né? Embora o boi ande, se movimenta, etc., ele, dentro dos produtos do agronegócio de maneira geral, ele tem um potencial de rastreabilidade maior do que muitos dos produtos que são granel, né? Imagine soja, né? São vagões de trem, tudo isso é muito mais difícil de rastrear. Então, o boi, embora, né, logicamente, se movimente, ele é uma unidade, vamos dizer assim, onde você consegue efetivamente rastrear. Então, esse é um aspecto importante para falar da rastreabilidade. Então, sim, tem a viabilidade total, né? As tecnologias já existem, né? Do ponto de vista de monitorar, como o pessoal fala, do pasto ao prato, né? Que é, né, do momento onde nasce
até o momento que está lá no prato de comida ou pelo menos na bandeja de um supermercado, na prateleira de um supermercado. Então, a tecnologia, ela já existe, né? Uma das startups, inclusive, que a gente investiu aqui, a iRancho, tem o SafeBeef, que é essa, que é um blockchain, né? Usa o blockchain para garantir confiabilidade, autenticidade, segurança na rastreabilidade das informações, tá? Agora, alguns desafios precisam ser ultrapassados aí e precisam ser ultrapassados no curto prazo, tá? Um dos primeiros desafios é a rastreabilidade, num setor onde 90% é de microprodutores, como a gente comentou, a rastreabilidade não pode significar um custo adicional de produção para esse microprodutor, tá? Não pode ser uma coisa complexa e cara de ser colocada. Eu não posso criar mais um esforço de manejo, que ele precise contratar mais gente para imputar dados em qualquer lugar que seja, tá? Então, a própria Rancho defende isso, a gente também concorda com esse conceito da rastreabilidade por consequência, né? O que é a rastreabilidade por consequência? É a rastreabilidade que vem já como consequência do manejo, onde o próprio manejo que o produtor faz já gera essas informações automaticamente para um blockchain, né? Para uma tecnologia que vai armazenar e contabilizar esses dados. E para isso precisa de um outro passo, né? Que precisa ser dado junto com a rastreabilidade, que são as ferramentas de gestão, né? Eu preciso ter tecnologia lá no curral, vamos dizer assim, na pastagem, né, na produção, né, para que meus processos de pesagem, de alimentação, de vacinação, etc., estejam ancorados, amparados por software, né? Então, tem, né, no mercado aí. Então, né, à medida em que mais e mais produtores usam software, né, para fazer os seus processos, né, de novo, de alimentação, pesagem, né, contagem, né, inventário, vacinação e etc., né, se você faz isso num software que está plugado num blockchain, à medida que você está ali fazendo o seu manejo do dia a dia, que é a sua ferramenta de gestão do seu dia a dia, essa informação já está subindo para esse blockchain, né, automaticamente, sem gerar nenhum esforço adicional, né, para o produtor. Então, é a tal rastreabilidade por consequência. Então, o desafio a rastreabilidade precisa andar junto com software de gestão, com ferramentas de gestão, né, que nem todo mundo tem ainda. Então, essas duas não dá para tirar, porque a rastreabilidade pura e simples vai impor ao produtor um processo novo de input de dados ou qualquer coisa do gênero que os 90% pelo menos dos microprodutores não têm dinheiro, equipe e nem, na verdade, disposição para fazer isso. Então, essas duas coisas têm que andar junto. E tem o passo do que fazer com aqueles dados também, né? Desculpe, não. Tem o passo de o que fazer com os dados da rastreabilidade também, né? Como exatamente. Manejar os dados, né? Aí entra sim, foi ponto importante, você tocou, porque entra no outro aspecto que é o seguinte, qualquer cadeia, né, mesmo fora da pecuária, mesmo setores industriais, etc., que foi bem sucedida em ter processos de rastreabilidade, precisa de criar padrões aceitos por toda a cadeia, tá? Então, os nossos medicamentos, por exemplo, são todos, né, rastreados por lote e tudo mais, né? A própria indústria automobilística, né? Por que qualquer fornecedor de farol, o mesmo fornece para Fiat, para Volkswagen, para Mercedes, né? São os mesmos fornecedores. Porque eles têm, né, os EDIs deles lá, com part numbers que são globais, né? Então, a rastreabilidade exige padrões, tá? E padrões, normalmente, só acontecem ou por imposição legal, que eu acho não tão simples assim, ou por os elos fortes da cadeia, os elos dominantes da cadeia, se consensarem em torno de um padrão, entendendo que é melhor para todos eles, porque eles vão se beneficiar disso também, e conseguirem impor, entre aspas, ou convencer, entre aspas, os outros elos mais frágeis da cadeia a utilizar. E aí, né, além de padrões, precisa ter benefícios, né? Então, é natural que alguém, né, um produtor, microprodutor que tenha todo o seu rebanho ali rastreado, queira ter um preço premium ou algum tipo de vantagem nisso aí, ou pelo menos não ter alguma desvantagem que quem não tem, tem nessa desvantagem. Então, precisa criar esse mecanismo, esse sistema de padrões e incentivos, né? Padrões por um lado, para todo mundo trabalhar em cima da... Você não vai chegar lá o europeu e falar, isso aqui não, isso aqui é da JBS, não, isso aqui é um padrão do governo brasileiro, não, isso aqui é o Banco do Brasil. Não pode, né?
tem que ter alguma coisa minimamente, né, aceitado por todos os elos da cadeia, né, consensado por todos os elos da cadeia, e um incentivo para os elos frágeis da cadeia adotarem esses padrões também. Então, esses dois desafios aí que estão em andamento, tá? Essas duas coisas têm conversas, né, avançadas aí nesse sentido aí. E, lógico, tem disputas, né? Porque tem, né, quem quer o padrão mais para cá, o padrão mais para lá e tudo mais, mas tem desde dos grandes processadores e exportadores de carne tentando, né, atuar nisso aí, conversando sobre esse assunto. Tem entidades de financiamento, né, como o Banco do Brasil, que lidera muito essa frente aí de padronização, porque para ela rastrear o rebanho tem um outro componente melhor ainda, né, que é ter um ativo, uma garantia de empréstimo, por exemplo, ou de seguro, né, real, monitorável, né, que hoje em dia não é monitorável, né, o cara dá lá 1.000 cabeças de gado como garantia, e na verdade você não sabe se vai ter 1.000, se vai ser 500, se vai ser 800, se vai ter alguma doença, vai morrer um monte, sei lá, quantos quilos e né, qual vai ser a pesagem desses animais. Então, o setor financeiro tem muitos benefícios da rastreabilidade. Então, tem esse segundo desafio para ser avançado. Então, tem que andar junto com plataforma de gestão e tem que criar um sistema de padrões e incentivos para a cadeia adotar. As duas coisas estão em andamento, né? Depende do tipping point, aí, depende de quando as condições tecnológicas de convencimento e pressão de fora também, que vem para a gente rastrear e tudo mais, né, cheguem a um determinado ponto onde essas coisas vão realmente acontecer na prática. Silvio, quando você fala plataforma de gestão, é como o ERP, que eu acho que boa parte da nossa audiência vai pensar no ERP, é isso. Um ERP para produção. Exato. Mesmo quando você diz que está em andamento, mesmo os pequenos produtores já estão evoluindo nesse sentido? É uma coisa mais barata, mais acessível do que uma rastreabilidade? Sim, tem ERPs por assinatura remota, né, que você paga, né, poucas centenas de reais, né, para ter... eu diria que hoje a adoção de ferramentas de gestão na pecuária, principalmente, ela não acelera mais, não avança mais rápido, mais por causa de educação, né, de treinamento, de conseguir digitalmente, né, adotar uma plataforma, do que de custo, efetivamente. Tá? Hoje tem softwares de gestão, como, né, o caso da iRancho aí que a gente comentou, que efetivamente né, são bastante cost-effective, né? Você tem uma relação custo-benefício muito, muito interessante, plataformas digitais, né, completamente na nuvem. Então, o custo, eu diria que não é o principal fator de atraso aí nesse avanço aí. É mais a questão de familiaridade com tecnologia, né? Mas isso é uma boa notícia, porque a familiaridade vai se construindo, né? Está avançando. Bom, ainda em tecnologia, deixa eu falar de melhoramento genético. Lá no Tecnoagro, onde eu fui, onde a gente se encontrou, em Uberaba, teve o nosso painel lá sobre o futuro da pecuária, que falou do paper e tudo. Teve participantes ótimos, e lá é a sede da Associação Brasileira de Criadores de Zebu, a BCZ, que é um berço aí do melhoramento genético no Brasil. Então, eu queria que você falasse como é que essa tecnologia, o melhoramento genético como tecnologia, vem evoluindo, e evoluindo até comparativamente, porque quando você citou a carne europeia, a carne brasileira é muito mais gostosa que a carne europeia, né? Vamos combinar que é. Então, é diferente. Ele é mais conservador, é diferente, eu já falo que é mais gostosa, mas tudo bem. Mas como é que é esse melhoramento genético? Assim, a pecuária no Brasil é um case de sucesso, né, da genética brasileira, né? E a BCZ está no coração disso, né? A BCZ é referência mundial, né, na espécie zebu, que foi, né, trabalhada geneticamente para ser mais, né, adequada para, né, as terras brasileiras aqui, né, para o nosso clima, para o nosso solo, tudo mais, nossa pastagem. Então, é um case mundial de sucesso, referência mundial em genética, a BCZ, principalmente quando se fala, né, do gado zebu, e o sucesso que a pecuária teve no Brasil. Então, começando por aí, trabalho fantástico. A pecuária está hoje onde está, muito exatamente por esse melhoramento genético feito ao longo do tempo. Tá?
Então, isso foi parte do sucesso brasileiro. A gente está entrando numa segunda onda, tá, Adriana e Lara também. Porque a genética, ela, logicamente, foi, né, da seleção, né? O trabalho da primeira grande onda genética foi de ir, através de cruzamentos, e melhorando, né, o perfil genético, né, dos nossos animais, né, para serem mais adaptados, né, produzirem mais, crescerem mais rápido e assim por diante, né? Então, isso foi o grande primeiro ciclo, vamos dizer assim, da genética, tá? E ainda mesmo nesse primeiro ciclo, a gente tem um espaço enorme dentro daquela linha da nossa capacidade de atender essa demanda global que está crescendo aí para melhorar a genética. Pra vocês terem uma ideia, números que eu tenho aqui, 30% do gado do gado brasileiro foi derivado de alguma solução genética, vamos dizer assim, ou né, uma inseminação artificial, né, com genes, né, selecionados, ou, né, através de nascimentos vindo de touros selecionados. Então, um processo natural, não artificial, mas utilizando touros selecionados geneticamente, que produz, logicamente, né, crias, né, melhores, né, geneticamente ao longo do tempo. Então, 30% está entre esses dois aí. Entre os dois. 70% ainda dos nascimentos, ainda o pessoal fala de boi de boiada, né? Ou seja, né, sem essa preocupação do perfil genético, né? Logicamente, isso tem muito a ver com os microprodutores e tudo mais, mas imagine o espaço para ganhos de produtividade que a gente tem, melhora do nosso perfil, né, dos nossos animais, né, se a gente avançar de 30% para 50%, para 60%, né, de nascimentos provenientes de algum mecanismo, né, de seleção genética. Tá? Esse é o primeiro dimensão aqui que eu queria comentar. Um segundo aspecto, e aí tem muito a ver com o Agrovem e o que a gente foca aqui, é que a gente está entrando numa segunda grande onda, né, da biotecnologia, né, onde a gente vai fazer, e já está fazendo, né, edição genômica, né, onde você vai lá no gene e reforça um atributo que é positivo e apaga ou oculta, né, que são negativos. Isso, inclusive, está no berço aí de melhorias genéticas em relação à flatulência e outros, né, outros aspectos negativos aí do ponto de vista ambiental, né, a serem tratados, tá? Então, a gente está entrando nessa era, ou seja, a edição genômica, a inteligência artificial associada à edição genômica, né, vai acelerar muito esse processo, né, de melhoria genética, né, passando de ciclos que eram de anos, às vezes, para você produzir novas, né, novas variantes ou melhorias da espécie para meses, talvez, aí, né, então, a gente está nessa segunda grande onda aí, gente. E vocês estão investindo nisso? A gente está procurando, assim, nesse aspecto especificamente, a gente já tem no portfólio coisas mais ligadas com a agricultura, mas estamos procurando também, né, soluções, né, com biogenética, né, ou edição genética, edição genômica, melhor, associada à inteligência artificial, onde você pensa bem, né, você tem um banco de dados enormes com milhares de genes, né, ali, e você, através de inteligência artificial, combinações, né, às vezes de bilhões ou trilhões de combinações, né, consegue identificar quais são as combinações genéticas mais apropriadas para esse atributo, para aquele atributo ou para aquele outro atributo. Perfeito. Deixa só, antes de você falar uma coisa, Lara, só uma curiosidade para a nossa audiência, para as pessoas da nossa audiência que são muito urbanas. O boi zebu que a gente está falando é aquele com a corcova, que parece um camelinho. Aí tem vários boi zebus, tem o Nelore, tem vários. Mas o boi zebu é a corcova. Viu corcova é boi zebu. Pronto, vai. Boa. Didática perfeita. Né? Perfeito, Dri. Você falou aqui sobre inteligência artificial, né? Você falou da IA associada à edição do genoma, você trouxe outros exemplos. E eu queria saber na prática, né? Como que isso está, de fato, entre os produtores, nas cooperativas. Já tem gente mexendo com isso, com IA ali? E como que ela, de fato, está hoje na pecuária? Está em alguns ou está já disseminada? Como que isso está?
em que pé estamos ali com a IA na produção, ou na produção, ou em outros, né, outros momentos da cadeia. Nossa visão aqui é que a inteligência artificial vai afetar o setor de agro e de pecuária, né, da mesma maneira, vamos dizer assim, que vai afetar todos os outros setores aí, tá? Pelo menos em 3 grandes camadas aqui, né? Numa camada administrativa, ela vai ser usada para tocar, né? Uma produção pecuária é um negócio como outro qualquer, tem contabilidade, tem administrativo, tem que emitir nota, tem que, né, fazer compras, né? Então, a IA vai entrar aí no apoio, vamos dizer assim, na eficiência aí de processos, né, de maneira geral aí de qualquer negócio, inclusive da pecuária, tá? Esse é o primeiro ponto. Dentro dos RPs aí, né, se associando a RPs e tudo mais. Um segundo aspecto, como em outro qualquer negócio, na tomada de decisão, né? Ou seja, cada vez mais com o uso desses softwares de gestão, da própria rastreabilidade, dos RPs, etc., você vai gerar uma infinidade de dados, né, de transações comerciais, etc., e logicamente, com muitas aplicações para o uso de algoritmos de inteligência artificial, extrair inteligência desses dados. Então, sei lá, lembrando aqui, tem né, softwares que ajudam já a você, né, fazer previsão, logicamente com níveis de acuracidade e tudo mais, de preço, né, onde você, através de N fatores, né, de bilhões de dados e de variáveis, você consegue indicar, né, uma tendência de preço, né, como já tem investidores quânticos aí, ou seja, em vários outros setores, já tem, né, muito para a agricultura e aos poucos entrando na pecuária. Pecuária é mais difícil, porque pela falta de dados ainda, né? Ou seja, não tem massas críticas ainda, né? Exatamente pelo não uso, né, de ferramentas de gestão e tudo mais. Mas na parte agrícola, por exemplo, você já vê muito, né, algoritmos aí voltados para, pelo menos, avaliar a tendência de preço, né, de commodities, tá? Então, a inteligência vai entrar nessa camada de tomada de decisão, vamos chamar assim. Então, uma primeira mais de eficiência de processos, uma segunda mais de tomada de decisão, como é em qualquer, né, dos outros setores, e a terceira no processo produtivo em si ali, né, no manejo, né, como é em outros setores. E aí a gente já tem alguns casos, né, especificamente de inclusive que está no paper aí da Olho do Dono, que usa visão computacional associada a algoritmos de inteligência artificial para fazer pesagem, né? Pesagem é um processo, um dos grandes, né, processos do manejo da pecuária é a pesagem. Você precisa estar, né, pesando, né, o seu rebanho, né, constantemente. E esse processo, ele, né, tem logística, tem esforço, tem funcionário, emagrece o boi, porque você faz ele andar mais do que o necessário. Tem uma série de desvantagens nesse processo, mas eu não posso deixar de pesar, né, os animais. Então, tem uma pesagem que usa essa visão computacional com inteligência artificial, e através de imagens eu peso, né, o animal ali, sem precisar fazer grandes procedimentos, né, deslocamento e tudo mais. Então, um ganho... São casos ainda isolados que estão surgindo ali, é isso? São casos ainda, só... Eu diria que é uma tecnologia emergente, tá? É uma tecnologia emergente que já tem gente que utiliza, mas não está longe de ser ainda, né, de maneira, né, propagada. Logicamente, se tende a estar, né, nos produtores mais profissionais, né, e produtores profissionais aqui não só tamanho, tá, gente? Tem muito microprodutor que é altamente tecnificado, tá? Mas, né, normalmente, né, quem usa mais tecnologia é quem tem um pouco mais de tamanho, tem um pouco mais de né, capacidade de investimento. Então, esse né, são os 3 dimensões aqui, como a gente acha que a inteligência artificial vai afetar. Embora eu diria que ainda tem um longo caminho, né, pela frente aí para realmente se tornar uma realidade concreta. Perfeito. Eu vou mudar o assunto, então. O paper fala de tecnologia, fala de ESG, fala de gestão. Eu vou mudar agora para ESG, que é a sustentabilidade, toda essa preocupação global, né, com a ameaça climática e emergência climática, e é onde o Brasil pode agregar muito valor por uma série de razões. Você citou a flatulência do boi, então só vou lembrar que o boi é um dos grandes, né? O boi solta pum, arrota, vou falar os termos populares aqui, e para muita gente isso torna o boi um grande vilão ambiental, e é aí que está tendo também melhoramento genético, etc. Mas eu queria, então, saber de você
o que está sendo feito? Você falou um pouquinho do que está sendo feito. Eu acho que tem coisas de nutrição também que interferem, enfim, tem um monte de coisa interferindo nisso. E outros movimentos que estão sendo feitos nesse sentido. Uma das coisas que a gente falou bastante no paper é uma siglinha aí, que é ILPF, que é a Integração Lavoura, Pecuária, Floresta, que assim é o creme de la creme da consciência ambiental do ESG, né? Tem essa questão do crédito de carbono e tal. Conta um pouquinho para a gente. Não, isso é um espaço enorme de oportunidade, né? Ou seja, é irrefutável, né? Assim, a produção vai precisar ser mais, né? Mais preocupada com aspectos ambientais, né? O boi, a questão das pastagens não tem só a questão do carbono, né? Que é ou a fixação do carbono ou a não emissão do carbono, né? Mas tem também a questão do metano, né? Que é a tal flatulência do gado, né, que também é um gás, né, de efeito, né, de estufa ou de efeito de aquecimento, vamos dizer assim, do clima. Tá? Assim como inúmeras atividades nossas do dia a dia aqui, tá? Agora, realmente, o agro e a pecuária podem contribuir muito com isso, tá? E de várias maneiras, né? Logicamente, né, a questão da genética, a gente, né, já falou disso, de evoluir a genética para minimizar esses efeitos, vamos dizer assim, né, dos animais. Um outro aspecto que a gente comentou, né, mas agora focando nessa questão ambiental muito relevante, é a questão das pastagens, né? Então, um aspecto que nem todo mundo, né, se toca, é que uma pastagem, né, por ter gramíneas ou muitas vezes, né, mesmo as pastagens aí, né, com mais né, com mais danificadas, vamos dizer assim, todas elas têm um nível de retenção de carbono muito pequeno, né? Porque as árvores, né, a vegetação mais robusta tem maior potencial, efetivamente, de reter carbono. Então, as pastagens, sejam elas boas ou passíveis de recuperação, né, estariam muito mais, né, alinhadas com a produção sustentável se, né, nessa pastagem aí eu tivesse árvores, plantas, né, agricultura, que é exatamente o conceito que a Adriana trouxe ali, né, de trabalhar, né, a pecuária em ambientes integrados com lavoura e com floresta, né, para que esse mesmo espaço ali tenha um potencial de fixação e não emissão de carbono muito maior. Né? Então, tem um espaço enorme, é sim uma das grandes frentes, né? Além de ser, né, tem muita coisa para se envolver, logicamente, mas além de você criar novas fontes, né, de renda, né, fontes econômicas aí, ou seja, numa mesma terra você vai ter a produção animal, você vai ter lavoura, né, ou seja, tudo isso acaba gerando aí, né, um aumento de renda para quem produz. Então, essa questão da integração lavoura-pecuária-floresta é uma das grandes oportunidades aí, dentro do tal mercado de crédito de carbono. Lembrando que, né, segundo qualquer conceito aí do mercado de crédito de carbono, o que vale é a adicionalidade, né? Ou seja, são processos que eu implemento adicionais àqueles que eu já tenho. Né? Se eu já faço alguma coisa que é boa, que já, de alguma maneira, né, sustentavelmente, ambientalmente sustentável, eu não conto, assim, não conto, né? Então, eu tenho que adicionar. Então, mas aí tem um espaço enorme. Então, você tem 170 milhões de hectares, logicamente não é tudo que é passível de virar, né, uma produção integrada com floresta e lavoura, mas, né, 28%, se não me engano, segundo a Embrapa, das pastagens, né, que não são boas né, que precisam de recuperação hoje, dariam para serem cultivadas com agricultura. Então, imagina o potencial de você, né, de 28%, né, de milhares, milhões e milhões de hectares, né, você poder ter uma área que retém mais carbono. Tá? Então, o potencial é gigante em relação a isso na pecuária, talvez mais até do que na agricultura. Mas está acontecendo? Só rapidinho, está acontecendo? Tem muitos programas, tem programa do governo para, por exemplo, né, conseguir recuperar 40 milhões, né, de
de pastagens, tem programas, né, de incentivo à integração lavoura, floresta, mas ainda o espaço é grande ainda, tá? Eu diria, tá? Tá bom. Tá muda, Larinha. Silvânia, nessa esteira de ESG e esse novo olhar aqui para ESG nessa nova geração, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre economia circular e o uso da água também muito importante aqui na pecuária. Né, os recursos hídricos, aí um dos motivos, inclusive, que o Brasil é um dos líderes do agronegócio, não é só terra, né? É recursos hídricos também com abundância, né? Nem todo mundo, né, fala nisso, né? Fala muito em terra, em clima e tudo mais, mas logicamente os recursos hídricos disponíveis é um dos fatores de sucesso brasileiro. E sim, logicamente o agronegócio é um grande consumidor de recursos hídricos. Para te falar a verdade, sendo bem direto, não tenho nenhuma visão assim de iniciativas concretas e de alto impacto que eu conheço, tá? E, de novo, eu não sou super especialista, não sou criador de gado, lido muito com a inovação, a gente não vê muitas ideias surgirem, muitos projetos inovadores, né, pelo menos do ponto de vista do Agrovem lá, de iniciativas em relação a um melhor consumo hídrico, e talvez, né, isso deveria ser bastante relevante, né, uma vez que é outro dos aspectos, né, de sustentabilidade, é o consumo menor de recursos naturais e o recurso hídrico. Pode mudar para gestão agora o assunto. Eu escrevi uma newsletter animada lá com o evento de Uberaba e falei de inteligência agro, que é outra IA como inteligência agro. Então, acho que tem uma coisa que pode ser trabalhada, uma coisa de dados com essa inteligência agro. E no evento, os participantes do painel reclamaram muito da falta de dados. A gente já passou por esse assunto aqui rapidamente, mas a falta de dados é uma coisa que atrapalha todo o planejamento. Até explica um pouco, você já comentou isso comigo, se não está no paper, mas a gente já conversou sobre isso, que os pecuaristas gostam muito do Elon Musk, e tem muito a ver com o Starlink, né? Que é um satélite que está em todo lugar, dá acesso à internet, então facilita muito as coisas. Eu queria te pedir, então, nesse aspecto dos dados, para dar uma ideia para a gente do tamanho do problema e de onde podem vir as soluções. Não, legal. Logicamente, a gestão está muito associada a outros elementos, né, já mencionados aqui pela gente. Um deles é a utilização de ferramentas de gestão, né, de RP, seja lá o que for, que são essas plataformas que, por excelência, são as grandes consolidadoras dos dados. Mas é muito difícil você ter um RP se você, por exemplo, não tem conectividade, né? Lá onde você está fazendo o manejo dos seus animais, se você tiver que ali apontar alguma coisa, depois levar isso para um escritório, apontar de novo, etc. Então, a conectividade, e daí, né, a visão dos produtores que a Starlink é uma das importantes soluções aí, porque né, oferece ali uma boa conectividade a custos aceitáveis, né, para quem está mais no campo. Foi uma das grandes, né, evoluções aí dos últimos anos, uma das grandes novidades, né? As coberturas normais de celular e antenas, né, vão avançando gradativamente, mas novidade nos últimos anos realmente foi a Starlink, que permitiu muita gente, no manejo do animal lá na ponta, né, conseguir ali ter acesso a um sistema via um aplicativo, um app no seu celular, etc., e fazer todo o trabalho dali. E aí, por isso que as ferramentas de gestão vêm avançando, embora, de novo, ainda com muito espaço. E é essa ferramenta de gestão utilizada em um lugar que tenha conectividade, via Starlink ou não, né? Mas logicamente a Starlink é uma grande ferramenta para isso, que vai propiciar a montagem de data lakes, né? De repositórios de informação que alimenta a gestão, né? Não existe gestão, tomada de decisão, existe, né, na intuição, logicamente, e na experiência, logicamente, mas né, com dados você sofistica muito mais a gestão. Então, falta evoluir conectividade, que vai dar maior facilidade para o uso de ferramentas de gestão, que vão ajudar a gerar dados, e aí sim, esses dados vão ser, né, utilizados para a tomada de decisão. Agora,
tem uma coisa em paralelo muito importante que precisa acontecer, e essa não precisa de nada estar à disposição, que é a educação, né? A capacitação, né? Das pessoas em práticas de gestão, né? Então, isso é o outro movimento que vem acontecendo. A gente vê, não sei quanto vocês acompanham aí, uma infinidade de novas universidades do agro, né? Que tem aparecido aí, seja de escolas mais tradicionais, que estão investindo mais em formação executiva para agronegócio, seja de novas que estão aparecendo aí, algumas até com investimento externo. Então, há uma corrida, eu diria, nesse momento mesmo, acho que é coisa de 1 ano, 2 anos, talvez, há uma corrida para a formação, e aí eu vejo muito isso, a formação superior, que é a formação de quem vai fazer a gestão, né, dos empreendimentos do agronegócio. Então, há uma corrida, e aí acredito que, realmente, com maior formação, né, dos gestores e dos profissionais do agronegócio, completa aí o par aí com a tecnologia e dados para melhorar a gestão. É um processo em andamento, gente. Não de novo, ainda tem um bom espaço para percorrer. A gente, no paper, traz a Escola do Agronegócio lá em Passo Fundo, ligada ao Grupo Atlas, que está crescendo. O número de alunos, a boa notícia é que o negócio está andando. Tem adesão, né? Tem adesão, isso que é importante, né? Não pode deixar de tratar, e aí é um dos pontos que eu assim, pelo menos eu não tenho percebido de maneira tão enfática quanto essa questão do ensino superior, é o profissional lá do campo, né? O ensino técnico, né? Do profissional do que faz o manejo, né? Né? Das pessoas que estão mais ligadas à produção diretamente, não necessariamente ao gestor, né? Então, tem, sim, claramente uma corrida para o gestor, né, de ensino superior, inclusive, né, para a formação de gestores do agronegócio, mas não podemos esquecer da formação técnica, né, que ainda também, né, é relativamente defasada. Então, por exemplo, uma das dificuldades que muitas startups que têm soluções inovadoras têm, né, de ter uma maior adesão, é isso, chega lá, eles têm um produto que precisa ser manuseado, que precisa, né, ter, né, alguém que consiga minimamente, às vezes, interpretar um mapa vegetativo, né, que são os produtos que algumas das startups produzem, e não tem pessoas com qualificação necessária para interpretar, né, esses dados e tudo mais, ali mesmo no campo, na produção. Então, tem uma questão do ensino técnico que não pode ser deixado de lado também. Tá? Não tem Senai, né, de agricultura e pecuária? Tem, tô com medo de falar besteira aqui, tá? Mas tem sim, tem entidades que cuidam disso. Não, nada parecido com o Senac, Senai, toda essa infra de educação técnica que a indústria construiu ao longo dos anos, tá? Não tem nada parecido, tá? Mas tem, tá? Eu não consigo citar os nomes aqui para não falar besteira. Tá bom. Ok, e aí eu queria falar agora sobre investimento ainda dentro do tema de gestão, que é o que a Agrovem faz, né? E eu queria saber como que estamos evoluindo nesse aspecto de investimento e destacar aqui as startups, que a gente falou bastante, né? Você citou vários exemplos de startups, e tem mais delas, uma pergunta, né? Assim, tem mais startups no agro do que em outros setores? Ou isso é uma impressão que parece que a gente tem? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim. Então, assim, investimentos, tá? Logicamente, o agro é um setor que tem características próprias, tá? Então, quando a gente fala da questão de investimento, especificamente olhando, né, a parte de investimento, que a gente pode olhar a inovação, que é um processo mais amplo, né, de tecnologias que estão aparecendo, né, e de novos modelos mais disruptivos e tudo mais. Essa inovação está acontecendo fortemente no agro. Dentro dessa inovação tem uma parte ali que é, né, o investimento, tá? Que é o componente de gente, de entidade disposta a, né, capitalizar essa nova inovação, investindo, né, em boas ideias e bons empreendedores, né, para, logicamente, ter um retorno financeiro com isso, tá? Então, do ponto de vista de investimento especificamente, o agro tem características diferentes da indústria de VC, como chama, né, de Venture Capital, que é essa indústria que investe, essa indústria financeira que investe, né, em startups, em ecossistema de inovação e tudo mais. O agronegócio tem algumas características diferentes. O VC típico, né, é movido pela ganância, entre aspas, né, a ganância no bom sentido, né, a ganância de
investir, né, numa coisa, né, que tem um potencial gigantesco, né, de crescimento e de virar um unicórnio e de, né, virar uma coisa, né, arrebatadora, e você, né, por ter acreditado nisso no momento, né, inicial e, né, investiu algum dinheiro, ganhar muito dinheiro. Então, esse é o motor, vamos dizer assim, da indústria de venture capital normal. No agronegócio, precisa fazer alguns ajustes, tá? Porque o agronegócio, ele é multifacetado, né? A gente fala agronegócio como se fosse um setor único, mas ele é muito fragmentado, né? Então, enquanto uma solução de banco de uma agfintech, por exemplo, serve, né, para atender quase que todo um mercado financeiro gigante, né, no agro você tem as culturas que são diferentes, às vezes uma solução para soja não é a mesma coisa para cana, né? Você tem as diferentes etapas da cadeia, você tem a produção, você tem a distribuição, então ele é muito fragmentado. Então, não necessariamente soluções inovadoras que apareçam aqui no meio desse movimento de inovação tem um potencial de virar um unicórnio, de faturar 50 bilhões em poucos anos, tá? Isso não quer dizer que algumas delas não tenham um potencial enorme de crescimento e que você pode ter, na nossa visão, aí a visão pessoal aqui, né, do agro, você pode ter uma visão seguinte, né, o retorno, você tem duas variáveis importantes aqui quando você quer medir retorno, né? Uma delas é o tamanho desse retorno, os múltiplos desse retorno, a outra é o tempo também, né? Ou seja, é lógico que quanto menos tempo, melhor, né? Se eu investir logo depois de 2 anos, conseguir ter um evento de liquidez, né, que é um exit ou coisa assim, já é melhor do que eu esperar 5 ou 10 anos, tá? Então, no agro, na nossa visão aqui, o VC tem que fazer esse ajuste, tá? Quem quer entrar no agro tem que fazer esse ajuste. Tem excelentes oportunidades de investimento para excelentes múltiplos, né, excelentes retornos em ciclos mais curtos, né? Empresas que rapidamente, por terem uma solução muito interessante, vão ser adquiridas por grandes players, ou por um player estratégico, ou que quer entrar no Brasil, ou uma grande multinacional, né, que entenda que aquela solução é muito importante para incorporar num portfólio maior, tá? E não necessariamente aquela empresa que você vai investir vai virar um unicórnio daqui a 8, 10 anos, né, super gigante, né? Nossa visão, tá? De novo, né? Aqui um pouco, passando um pouco a nossa visão sobre investimento de venture capital no agro. Eu que tenho também investimento em outros, né? Faço investimento em outros setores, então eu enxergo essa diferença, né? O venture capital tem que ajustar, vamos dizer assim, o calibre dele para, né, talvez menos retorno, mas menos tempo também, o que é bom. Então, isso tem acontecido, tá? A gente vê aí muitas das grandes empresas do agro, multinacionais, etc., muito ativas em compras de startup. Então, para aqueles investidores que acreditaram nessas agtechs, né, como chamam as startups do agro, no momento inicial, fazer um exit, né, com bons múltiplos em curto espaço de tempo, né, também é uma grande oportunidade aqui, tá? Outro aspecto que né, da nossa tese AgroVenture, falando um pouco de como a gente enxerga, tá? A gente é um clube, uma rede, a gente investe, tá? Mas o investimento é só uma das maneiras pelas quais a gente incentiva a inovação no agronegócio. O nosso propósito é incentivar a inovação no agronegócio. Lógico que capital financeiro em empreendedores e empresas inovadoras é uma das maneiras com que você fomenta essa inovação. Mas a gente tem vários outros braços, né? Seja educativo, como, por exemplo, né, fazer um paper sobre a pecuária. Com esse paper, por exemplo, a gente não queria mostrar que a gente, né, é o mega especialista, né, junto com o MIT aí no setor, mas a gente queria chamar a atenção de muita gente que é necessário se aproximar do agro, do tamanho das oportunidades que existem aqui no agro, né, para investimento. Então, essa é uma maneira também, né? Mobilizar outros setores que não necessariamente o agro, a indústria de VC, né, empresas de software, né, consultoria, com grandes consultorias. Todo mundo precisa ajudar o agro, precisa se integrar no agro, assim como fizeram nos outros setores, né? Nenhum setor se transforma sozinho, ele precisa de outros stakeholders. Então, divulgar papers como esse ajuda a gente a trazer outros atores aí que podem ajudar essa transformação biodigital no agronegócio e acelerar essa transformação biodigital no agro. Então, a gente também tem esse papel. Outro papel nosso, né, a Adriana já foi em eventos nossos, a gente faz eventos
com muito conteúdo sobre exatamente, seja sobre as tecnologias que estão, né, aparecendo, inteligência artificial, blockchain, criptoativo, robótica, insumos biológicos, né? Então, o nosso grande objetivo é educar não só os membros do Agrovem, mas que eles tenham um efeito multiplicador de educar as pessoas do agro, né, para que eles estejam mais próximos da tecnologia. Quem está mais próximo à tecnologia, como a gente falou no começo aqui do videocast, tem a tendência de aderir mais rapidamente. Assim como um executivo de banco tem menos medo de comprar uma ferramenta, tem menos receio de comprar uma ferramenta de inteligência artificial do que um produtor, porque tem mais familiaridade. Então, na medida que produtores, né, pequenos de agroindústrias, revendas, se familiarizem mais com agro, entendam mais como é que funciona a inteligência artificial, como é que são os modelos de negócio, como é que compra, tem a oportunidade de entrar em contato com isso, aí no caso através do Agrovem ou de outras, né, logicamente, entidades que propiciem isso, eles vão ter essa tendência investir no agronegócio do ponto de vista do Agrovem, é tudo isso, é investir capital financeiro, é educar produtores e empresários do setor, é divulgar o setor para outros atores que possam, né, entrar no jogo e ajudar esse processo de transformação digital no setor. Então, para a gente investir, é tudo isso, tá? E a nossa tese de investimento, quando a gente coloca capital financeiro, a gente é uma tese que a gente chama de tese de valor. Uma tese de VC típico é tese de preço. Porque preço e valor aqui, nesse caso, não são a mesma coisa, e muitas vezes não são a mesma coisa, nesse caso não é. Tese de preço é assim, um VC típico que é investir numa startup pensando no preço que ela vai ter logo ali na próxima jornada, quando ela for fazer o exit, etc. É nisso que ela está pensando, no preço daquele ativo. Então, se for uma coisa que está em hype, sei lá, inteligência artificial, melhor ainda, porque tende a ter, né, uma atratividade melhor de outros players e ter um preço melhor ali na frente. A nossa tese é de valor, né? A gente tem um processo de avaliação aqui, a gente primeiro avalia, independente do preço, se esse negócio tem um bom exit lá na frente, se esse negócio, né, vai dar muito retorno. A primeira coisa que a gente avalia é assim, esse cara resolve uma dor relevante, tem valor para as pessoas da cadeia do agro? E por isso que a gente tem 250 membros que são de várias partes da cadeia do agro para ajudarem a gente a tomar essa decisão, né? São eles que são produtores, agroindústria, né, revendas, donos de frigorífico, donos de usinas de sucro energético, que são os membros do Agrovem, que vão olhar para isso e falar, não, isso aqui tem valor para mim. Ah, tá bom. Agora vamos para o preço. Também vamos ver o preço. Mas a primeira coisa dessa tese é o valor, que é o invertido, vamos dizer assim, um pouco do VC típico. Esse cara quer saber, esse negócio aqui está no hype, esse negócio aqui eu consigo vender esse negócio facilmente lá na frente, porque, né, vai ter gente querendo comprar? Ah, legal, então vamos nessa linha. A gente tem uma lógica invertida do VC típico, a gente também olha para preço, logicamente, porque a gente quer ter retornos, não há dúvida disso, mas por ser uma entidade de representantes do agro, formada por membros do agro, a gente quer primeiro entender se a gente investir nisso, a gente está ajudando efetivamente a fomentar a inovação no agronegócio. Silvio, uma curiosidade, estão entrando membros não agro no Agrovem? Então. Tem membros não agro no Agrovem. Logicamente, empresas que querem, de alguma maneira, né, se aproximar do agro, né? Então, tem grandes empresas de tecnologia, por exemplo, que têm um foco muito maior em setores urbanos, no setor financeiro, varejo, na indústria, etc. Então, tem grandes empresas de tecnologia. Tem VCs, também tem fundos de investimento, né, que são horizontais, que investem em vários setores e, através do Agrovem, se conectam com o ecossistema de inovação no agro e se conectam também com membros e produtores e empresários do setor. Tem outros teorias, né, que trabalham questões de sucessão, né, governança no agro, que também é uma maneira de ajudar a inovação, né, na medida que você melhora a gestão, você, né, as empresas com mais governança tendem a entender que inovação faz parte da gestão e que efetivamente precisam investir nisso. Então, tem escritórios voltados aí de consultoria para gestão e governança também no agro. Então, a gente tem sim, né, outros atores aí que não necessariamente agro no coisa. Tipicamente, a gente tem hoje 80% são, né, totalmente ligados ao agro, 20% tem outros interesses primários. Às vezes tem um pé por exemplo, tem donos de empresas de mídia, por exemplo, algumas empresas grandes de mídia,
que são membros da Agrovem, que né, a família que controla essa empresa de mídia produz, né? Tem pecuária, por exemplo, mas o principal negócio dela é mídia. Então, a gente também tem essa situação. Eu perguntei isso porque tem um movimento do urbano querendo se aproximar mais do rural, né? Acabou de sair, foi citado lá no Conselho Editorial da MIT Azemar, que tem um programa do governo paulista que foi anunciado, que é uma bolsa para quem quer aprender sobre agro, às vezes a pessoa que não sabe nada de agro, entrar um pouco nesse mundo. Então, isso é bom demais, viu, Adriana? Isso é bom demais, né? é bom demais. Vai agregar competências complementares ao agro, melhorar nossa capacidade de articular, de se comunicar, né? Práticas de gestão, tudo isso é bom demais quando você tem aí. Eu sempre acredito muito nisso, né? Nas competências paralelas, né? Que são competências de um outro setor e que, né, de repente, num novo ambiente, produzem efeitos fantásticos, né? Então, eu acho que gente vindo do setor financeiro, da indústria, de serviços, de comércio, interagindo com a agro, vão agregar demais visões e competências diferentes. Agora, para a gente encerrar a conversa e partir para um outro bloco aí, que é um ping-pong, que a gente vai fazer com você, eu queria te perguntar sobre a liderança na pecuária. Você citou os fundos de Venture Capital comparativamente à cabeça de VC do Agrovem, e os fundos de Venture Capital típicos olham muito para quem é o fundador, para a equipe fundadora, para o líder, para tomar a decisão. Fala assim, essa pessoa tem jeito de que vai... No fundo, é pessoa física, né? Essa pessoa aqui tem jeito de que vai dar certo. Essa aqui talvez desista, não tenha resiliência suficiente, não seja suficientemente apegado à inovação ou não olhe o suficiente para o cliente. Mil motivos. Então, eu quero te perguntar como é que é a liderança hoje da pecuária, e se você quiser falar do agro também, e como ela está evoluindo. E tem a ver também com uma coisa que a gente falou aqui muitas vezes, só para não deixar de citar isso no final, que é com essa capacidade de comunicação, né? Que é um dos grandes... Lembrando que no evento lá no Tecnoagro, o pessoal achou que um dos grandes entraves é a gestão. Um dos grandes desafios é a gestão, é liderança, é exatamente isso. Eu queria te ouvir a respeito. Então, liderança aqui, vou tentar colocar essa liderança em dois lugares aqui. A liderança do ponto de vista da inovação, e aí quando a gente está falando de VC que olham isso, logicamente a gente olha também, ou seja, a capacidade daquele empreendedor levar esse projeto, né, com todas as dificuldades que qualquer desses projetos tem, né, à frente, né, tem que estar secado, né, pelo projeto, tem que ter resiliência, tem que estar disposto realmente a conduzir, além de outras competências técnicas, né, de comunicação, e tudo mais, são as mesmas coisas aí, logicamente a gente não decide só por isso, mas é um componente super importante, né, numa belíssima solução, num mercado de altíssimo potencial, com alguém que não vai suportar o processo de tirar isso de um estágio inicial para ser bem sucedido, com certeza não vai levar adiante. Então, com certeza, isso do ponto de vista de inovação, de quem está liderando a inovação, a gente também presta muita atenção e a gente tem umas boas surpresas aqui nessa vertente, viu, Adriane? Lá. Um deles mulheres no setor, né, como é o agronegócio, ainda, né, bastante masculino ainda, com avanços claros também, como em todos os outros setores, mas muitas empreendedoras de empresas inovadoras voltadas para o agronegócio. Pra você tem uma ideia, 70% das empresas que a gente investiu são lideradas por mulheres. Então, e a gente não tem uma tese de diversidade, né? Tem empresas que têm uma tese, não, eu quero liderança feminina. A gente não tem essa premissa, vamos dizer assim, nos nossos investimentos, mas a gente avalia a meritocracia, vamos dizer assim, da solução, e pela meritocracia a gente tem escolhido mais mulheres do que homens aqui, dado interessante aqui. Totalmente, só uma parte totalmente fora de todas as estatísticas, isso. Realmente é um dado marcante.
Não imaginamos. E aí, né, um pouco, né, ainda em liderança, né, conectando com liderança, uma das coisas que a gente, né, claramente vê é uma capacidade de comunicação das mulheres mesmo, importante aqui nessas frentes aqui de inovação. Tá? A gente tem encontrado né, mulheres empreendedoras, né, no agronegócio com uma capacidade de comunicar o projeto, de explicar, né, interagir com o mercado, assim, realmente interessantes. Então, é um fato, não é uma consequência, não é um trabalho direcionado, mas né, esse é um número que é interessante de analisar do ponto de vista de liderança. A outra coisa também que a gente enxerga aqui, que algumas das oportunidades mais interessantes que a gente tem visto aqui são de startups com lideranças no conjunto dos empreendedores, com gente que é do agro, mas, né, complementando um pouco o que você estava falando, Adriana, né, que tem muita gente se aproximando do agro, né, com pessoas que vieram de fora do setor. Então, alguém muito forte de tecnologia, que atuou no mercado financeiro, sei lá, com alguém que é filho de produtor ou que, de alguma maneira, está na cadeia do agro aí e que traz aí o conhecimento do setor, porque realmente é um setor com suas características próprias. Então, a gente tem visto casos bem interessantes combinando, né, empreendedores dentro da mesma, né, do mesmo projeto, empreendedores com fora do agro, empreendedores com um bom conhecimento do setor. Então, esses aspectos de liderança na inovação aí das empresas inovadoras, acho que era interessante. Do ponto de vista da liderança no setor, no agronegócio, acontece com o agro também, né? O agro, em alguns aspectos, não é diferente de alguns outros setores. Vou citar um que vem na cabeça aqui mais claramente, que é, por exemplo, o setor de saúde, hospitalar, por exemplo. Tipicamente, quem são os presidentes, diretores de um hospital? É o médico, Médicos. né? A mesma coisa no agronegócio, né? Tipicamente é o próprio produtor, que claramente tem competências de produção, né? Conhece do riscado ali, do negócio dele, mas não necessariamente tem o perfil de liderança, tem a capacidade gestora, né, para liderar o negócio, assim como, né, sem nenhum problema, muitos médicos são excelentes médicos e não necessariamente, né, são excelentes gestores, e não é coincidência de esses serem dois setores que estão evoluindo muito, né, nessa questão de governança, de gestão, etc., exatamente porque tiveram essa característica de lideranças extremamente técnicas, né? Né, nas suas, diferente de outros setores, né, que já, de alguma maneira, já trilharam esse caminho. Então, a gente precisa, efetivamente, né, dos líderes do agronegócio, dos líderes dos negócios do agronegócio, entenderem que se são excelentes técnicos, né, na produção ou naquilo que fazem, seja qual for a área do agronegócio, eles precisam ser treinados, né, em outras competências, né? Não é à toa, né, a falada aí pelas próprias pessoas do agronegócio, dificuldade de articulação e de comunicação, né? Isso é liderança, né? Você comunicar bem o seu negócio, saber articular, saber interagir com players nacionais ou internacionais, explicar o que se faz, como é que se faz, né? As práticas sustentáveis e tudo mais, tudo isso é competência de liderança. E que a gente, né, tem que oportunidade grande para evoluir, ou no limite, e aí estou falando principalmente do agro SA, né, do agro voltado para exportação, para grandes produtores, grande produção, né, uma profissionalização da liderança, né, com líderes que efetivamente, né, lógico, seja bom que eles conheçam da produção, mas que, né, tenham outros aspectos aí no seu perfil já de natureza, né, vou chamar eu não gosto dessa palavra profissionalização, porque alguém que toma conta de um negócio por 40 anos, mesmo que não seja alguém que veio do mercado, que seja um negócio familiar, etc., não quer dizer que ele não seja um bom profissional, né? Então, eu não gosto do termo profissionalização, mas entender que o perfil para tocar né, negócios complexos, sejam eles de agro ou não, necessitam, né, perfis mais completos, com mais competências de liderança e gestão. Então, acho que a gente está nesse momento, aos poucos vai descobrindo. Eu acho que o primeiro movimento vai ser mais do primeiro, né? Mais de gente que já toca se formando, e aí a gente vê aí as universidades e todo esse movimento que a gente já comentou aí. E talvez num segundo momento, em algum momento, os CEOs, vamos dizer assim, da produção e
pequeno agroindústria ou de revendas, etc., serem, né, CEOs, né, que sejam né, com essa carreira, vamos dizer assim, de administrador de negócio, né, de líder de negócio. Então, são essas as visões aqui que a gente tem em relação a essa questão da liderança. Muito legal. Lara? Silvia, a gente vai entrar agora no nosso bloco final, que a gente fala que é a cereja do bolo também aqui do nosso podcast, em que a gente faz um bate-bola com você para te conhecer melhor, conhecer o Silvio. Então, vamos lá. Está preparado? Bora! Então, a gente quer saber qual é um livro que você adora, o seu livro de cabeceira. Olha, eu não sou um leitor, assim, super assíduo, não. Eu gosto de ler, já li mais do que leio hoje em dia. Sou um leitor voraz de artigos, de revistas, né, de artigos, né, de gestão, de práticas, de melhores práticas, mais do que de livros completos. Eu confesso que precisaria ser mais. Entendo o gap, mas não sou... Mas tem livros... eu lembro de 2 livros que eu li, que eu gostei, para não deixar de citar aqui, que foi Outliers, do mesmo cara, o Malcolm Gladwell. Malcolm Gladwell, que é o Outliers e o Tipping Point. Que são 2 bem bacanas, tem muito a ver com o que eu faço, tem muito a ver com né, a capacidade de olhar grandes movimentos, né, crescimentos exponenciais, né, potencial de crescimento, né, o Outlier fala que, ou seja, talento é importante, né, mas tem, né, uma série de condicionantes, a situação, a oportunidade, pessoas que estavam em volta que levaram alguém muito fora da curva a acontecer do jeito que ele aconteceu, né, então eu acho bem bacana isso. E isso, quando a gente está avaliando uma startup, é importante, né? Quando a gente está avaliando a oportunidade de investimento, não é só ela ali, o que está em volta, quem são os investidores que entraram nela antes, tudo isso é super relevante para ela acontecer. E o tipping point, né? Que é aquele que, às vezes, tem coisas que estão latentes ali muito tempo, né? E que, de repente, dado algum conjunto de circunstâncias ou algum gatilho especificamente, é o momento que ela dispara e se potencializa, né? E a gente vê isso todos os dias na nossa vida aqui, nos acontecimentos, né? Nas grandes tendências, aí a gente vê, isso aqui tá ali em tempão, né? Não avança muito, de repente alguma coisa aconteceu, uma regulação, né? Uma empresa ou uma associação, e aquilo, né? Acontece de uma maneira, né, muito vigorosa. Então, são 2 livros de ensinamentos interessantes que eu tive. Beleza. E uma série ou um filme que te marcou recentemente, assim, que você assistiu? Eu já consumi mais séries, não aguento mais séries intermináveis, né? Gosto de séries mais coisa. Assim, série bem, logicamente, né? Não estou falando nada profissional. Eu vi Disclaimer, né, recentemente, uma história muito interessante. Minha série de lembrança, assim, que eu gostei muito foi Breaking Bad, né? Como uma pessoa aparentemente, né, comum, muito, né, muito low profile, pode participar de uma história tão diferente, que, né, inesperada até do ponto de vista de princípios e valores. Então, realmente, né, a oportunidade, às vezes, né, coloca a pessoa em situações onde ela não volta mais atrás, então gostei muito dessa também. Eu e a Adri, a gente adora também. Breaking Bad é maravilhoso. Muito e bom. Um monte aqui que eu nem lembro, assim, que é só puro entretenimento, é puro para passar o dia, que uma semana não lembro mais dela. Então, foi boa para o dia, mas não ficou. Qual que é essa, a segunda? Não, eu estou falando que tem outras, né? Outras áreas que a gente assiste aqui com certa rotina que a gente não consegue nem lembrar depois, porque foi boa, passou o tempo, mas não ficou. Vai. Gostei muito de Peaky Blinders também. Agora lembrei, Peaky Blinders também, muito bacana. Recomendo aí ler. Da Irlanda, da Irlanda histórica. Família mafiosa da coisa, tem personagens muito interessantes na família ali, a maneira como a dinâmica da família funciona de uma maneira muito menos extrema, né? É o que muitas famílias, né, têm, os vários perfis, as pessoas, como é que elas interagem, né? Lógico que ali é uma situação muito extremada e o perfil das pessoas acaba sendo muito extremo, mas é bem bacana também. Anotei.
E só uma curiosidade, o ator da Peaky Blinders é o ator do Oppenheimer. Do Oppenheimer, é o mesmo lá. Que fez o Oscar, é aquele lá. Anotada aqui, muito bom. Espetacular. Sou fã dele. Uma música, um artista que você não para de ouvir. Não, nenhum. Eu ouço tudo, gosto, não sou aquela, não tenho playlist, sabe, não monto playlist, mas gosto muito quando ouço e quando estou em algum ambiente, ouço, ou eventualmente aqui em casa, né, posso ouvir. É música de década de 80, né, foi um ano muito bom, mesmo o rock nacional da década de 80 e tudo mais. Assim, são coisas que sempre que eu ouço, eu realmente sinto bem, mas eu ouço tudo. Ai, caiu. Vamos esperar. Anota aí o time code. Mas deu para pegar. Voltou. Fui para os bastidores e voltei. Tá. Mas aí deu para pegar essa da música. Você pratica esportes? Pratico esporte diariamente. Né? Diariamente jogo tênis, gosto de jogar tênis e faço musculação. Eventualmente jogo aqui com o pessoal do condomínio um beach tênis, eventualmente já corri muito, já fui um corredor desse de correr todos os dias, mas acho que com o tempo avançando, a corrida ela é um desgastante, um esporte desgastante. Então hoje faço tênis e faço musculação. Todo dia, pelo menos um dos dois, quando não são os dois no mesmo dia. Todos os dias eu faço. O tênis é muito bom, né? É um esporte lindo e gostoso. Musculação é chato, mas eu tenho que fazer. Musculação você não pode fugir. Pronto, é o mandatório. Você, por acaso, joga um game ou jogou em algum momento da sua vida game? Ou tem algum hobby que você gosta de praticar? Não, sempre fui muito esportista a minha vida inteira. Hoje faço tênis e musculação, mas sempre joguei futebol, joguei vôlei. Então sempre fui muito de competir, né, esportes mais tradicionais, né, como futebol e vôlei, por exemplo. E corrida também, já fiz algumas corridas, né, mesmo. Nunca fiz maratona, mas já fiz algumas meias maratonas. Então, esse é o minhas horas de lazer, normalmente é fazendo algum esporte. E algum curso ou um estudo recente que você tenha feito, assim, nem que seja uma coisa totalmente aleatória. Fiz um curso de culinária. Eu tenho duas referências legais aqui, que são mais, não são totalmente tradicionais, mas foram legais. Eu fiz AMP em Harvard, que é um programa de alta gestão, né, para CEOs e tudo mais, já há alguns anos, em 2014, 10 anos. E fiz um que eu achei bem legal, que foi o Singularity, que é uma semana executiva, uma semana, 10 dias, acho que são 9 dias, lá no Vale do Silício, na Singularity University, né, sobre, né, as transformações exponenciais. É ótimo para abrir a cabeça, enxergar coisas, né, completamente fora da caixa. Então foi muito bacana. Foi pouco tempo, não faz muito tempo, 2 anos talvez, que eu fiz, muito, muito enriquecedor. Recomendo. E uma brasilidade, assim, algo quando você pensa no Brasil, tipo, isso é o Brasil, é assim, isso que eu levo para fora quando eu penso em Brasil. Uma brasilidade. Brasilidade, eu acho que é a maneira de se relacionar, tá? Porque a que mais diferencia, lógico, isso você depois acaba caindo na música, acaba caindo em futebol, acaba caindo em várias outras coisas mais, né, mais estereotipadas, mas o que está na base é a maneira de como se relaciona o brasileiro. Eu morei mais de 10 anos fora, né? Morei um bom tempo na Europa, ali entre Portugal, França, Espanha, tive uma temporada nos Estados Unidos também, lá em cima, em Detroit. E para mim o que tem mais diferente no Brasil é a maneira como a gente se relaciona. É só ver, impressionante como no Brasil ferramentas de relacionamento assim, caem no gosto do brasileiro. Assim, o Orkut o Brasil era um lugar com mais, o WhatsApp, o Facebook, tudo no Brasil amplifica, que tem a ver com interação interpessoal, relacionamento pessoal. Essa maneira, esse é o que é mais Brasil para mim. Não necessariamente eu me reconheço totalmente nisso, mas entendo que o Brasil tem uma maneira de interagir, né? Interação pessoal, relacionamento pessoal, está na base de todos os outros
estereótipos que são criados aí, né? Mas a base é a maneira como a gente se relaciona com a gente, com a vida, que é um pouco diferente, é mais aberta, o brasileiro é mais aberto, fala mais de si, fala mais, é o único povo no mundo que para uma fila e está conversando com o cara da frente. Eu já morei em qualquer lugar, nunca vi isso acontecer em nenhum lugar. Eu já fui na Índia, já fui no Japão, morei na Europa há muito tempo, estive nos Estados Unidos, né? É o único lugar onde você para na fila e daqui a pouco tem alguém conversando com você. Então, eu acho que isso é... E os outros todos, né? As outras todas as diferenças, eu acho que vem disso. Eu preciso contar tinha uma pessoa na equipe, uma jornalista na nossa equipe, a Lisandra, que conversou com uma pessoa no ônibus, eles pegavam todo dia no mesmo horário o ônibus, virou madrinha de casamento da pessoa. Só incrível. No Brasil. Só no Brasil. Isso não acontece madrinha em de casamento. Lugar. Não, eu sou especialista de falar na fila do ônibus, quando tinha açougue, quem tinha no supermercado todo dia, eu ficava conversando na fila do açougue, lá do supermercado. Isso, mas isso eu nunca virei madrinha de casamento de ninguém, desse jeito. Mas eu ficava dando risada quando você falava. Não acontece isso, vai. Pelo menos, assim, eu já passei em muitos lugares, vivi mesmo, não foi, né, turismo, e não vi isso acontecer do jeito que acontece aqui, né? Então, para mim, essa é a base das diferenças que a gente tem. A última eu que vou perguntar. Uma palavra ou uma frase que seja seu mantra pessoal, alguma coisa que te defina um pouco. Assim. Eu vou te falar que é que nem propósito de vida, que nem essas coisas que às vezes a gente passa a vida inteira pensando, né? O que será que me move? O que será que... como o lema pessoal também foi uma coisa que eu, dependendo de onde eu estava e tudo mais, foi mudando ao longo da vida. Mas eu tinha o meu mais recente, que me move muito, vem do tênis. Foco no próximo ponto. Foco no próximo ponto, né? O ponto que passou já não interessa mais. Você tenha feito um ponto espetacular, e aí agora, se você ficar pensando nele, você pode perder o próximo ponto, você vai ficar, né, pensando nele. Ou se foi um ponto horroroso, não fica se culpando, não fica se lamentando, deixa ele para trás, senão ele vai te atrapalhar a jogar no próximo, esquece ele. Próximo ponto, próximo ponto, próximo ponto. Então, sempre que alguma coisa dá muito certo ou dá muito errado, eu, né, volto para esse mantra aí, próximo ponto, cara. Não interessa o quão legal foi isso, porque, assim, se você ficar só pensando nisso, você não faz nada de bom na frente, e também se foi ruim, se foi péssimo, esquece, não fica com vergonha, não fica se julgando, porque a gente tem muito isso, né? Eu tenho muito isso, muita gente tem isso de se julgar quando uma coisa sai errada, né? Nosso juízo nosso julgamento é sempre muito forte. E eu aprendi, eu tenho isso muito forte, eu aprendi, cara, próximo ponto. Não deixe isso te atrapalhar no próximo ponto. Então vai para o próximo ponto. Adorei e conversa super bem com o futuro vem do futuro. Próximo ponto é o futuro vem do futuro. Tá ótimo. Silvio, deixa eu já me despedir, depois passo a palavra para vocês, mas muito obrigada, muito bacana. Muito obrigada por essa parceria, que eu espero que continue, que a gente traga mais conteúdos bacanas aqui e que a gente ajude esse mercado a aproveitar essa oportunidade como deve, né? Que a gente tem. Obrigada. Excelente. Eu que agradeço, né? Não sei se eu que falo agora, mas eu que agradeço. Obrigado. É muito bom participar aqui com vocês. Foi excelente, né, fazer a parceria com vocês em relação a esse estudo. Também espero e vamos trabalhar aqui. Já estou tentando endereçar aqui outros 2 novos estudos aí. Eu acho que a gente esse é um benefício para todos, logicamente para a gente, como entidades que transitam aí em torno dos setores econômicos, mas para o agro em si, a gente precisa mostrar ele mais para o mundo, que só temos a ganhar com isso. Muito obrigada, Silvio. Também agradeço a Adriana Salles Gomes e a Natália Duarte, que orquestra aqui o nosso podcast no Backstage. E, claro, a você que nos acompanhou até aqui. Faço também o convite para você participar da nossa pesquisa Sua Voz Importa e Muito, em que a gente quer saber como podemos melhorar a sua experiência aqui no nosso podcast. O link fica na descrição. Nos vemos no próximo episódio e até lá!